Bem, bom dia a todos. O assunto aqui hoje é abordando a sexualidade no consultório, né? Então, como que a gente vai expor para esse paciente, e questionar a respeito dos seus aspectos sexuais, porque muitas das vezes ele vai chegar no consultório e não vai ter aquela forma da gente abordar assim, não tem um protocolo correto de como que vai ser a abordagem desse paciente. Não tem como a gente seguir uma anamnese, né, de ponta a ponta. Geralmente a gente faz isso no começo do nosso contexto clínico, no começo da nossa vida como profissional, mas à medida com que a gente vai seguindo, vai tendo anos aí de experiência, as coisas vão mudando e a forma com que a gente vai abordando esse paciente também. Só que não tem nada que diz assim, olha, na hora que você chegar na parte sexual, você vai agir de determinada maneira, você vai fazer esses questionamentos para os seus pacientes. É claro que se você estudar a sexualidade, né, tem a terapia cognitiva sexual da doutora Aline Sardinha, que tem um protocolo de avaliação da queixa sexual que é perfeito e que vai dando esse direcionamento para a gente de como que vai ser feito esse acolhimento, de como que a gente vai levantar as informações a respeito de uma queixa sexual. Mas o intuito aqui, né, do nosso encontro vai ser como abordar esse tema quando o assunto não é uma queixa sexual específica, que é quando o paciente chega no nosso consultório e não tem algo concreto a ser tratado. Então, tem aqui, né, uma breve apresentação. Eu sou Lorena Scatolin, sou especialista em terapia cognitiva comportamental pelo Instituto Wagner Piccolotto, tenho a formação em terapia cognitiva sexual com a doutora Aline Sardinha, qualificada na saúde da mulher. Tenho feito aí as minhas especializações em terapia de esquema, alguns outros cursos complementares, como formação em terapia cognitivo comportamental para casais com problemas em sexualidade. Sou vice-delegada da Federação Brasileira das Terapias Cognitivas e Contextuais. E, né, tenho participação em alguns livros, como o mais lançado recentemente, um manual de aplicação do baralho da sexualidade, né, em diversos contextos. O meu foi no contexto da família com filhos adolescentes, vale muito a pena, assim, é um material bem rico. E também uma participação na pós-graduação pelo Instituto Crescex. Bem, então, o objetivo da nossa aula, do nosso encontro, é para que nós possamos olhar para esse paciente, né? Quando a gente pensa de abordar a sexualidade no contexto clínico, é para que a gente olhe para esse paciente no contexto da sua totalidade, que a gente não vai ver ele por partes. Então, o paciente ele não vai chegar no seu consultório e a gente vai olhar só o contexto mental, né? A gente vai observar questões físicas, questões sexuais, vamos olhar o todo, né? Não tem como a gente ver um indivíduo dividido em partes, a gente vai olhar todo o seu contexto, todas as possíveis queixas e questões que podem ser levantadas aí. E para que você saia desse encontro apto a fazer uma boa anamnese, um bom acolhimento do seu paciente, que pode vir a ter uma queixa sexual em determinados momentos aí do seu acolhimento. Né? Então, o que muitas vezes acontece é o paciente, ele por si só, buscar um profissional que trabalha queixa sexual, porque às vezes ele não se sente acolhido no seu processo terapêutico, não que você não tem sido um bom profissional, mas no sentido de que ele não se sente confortável, não se sente acolhido para trazer uma queixa sexual para o debate ali no processo terapêutico dele. Geralmente ele procura um profissional fora, porque ele acredita que naquele processo que ele está, falar sobre sexualidade é algo que não, né, está fora de cogitação. Então, temos aí algumas reflexões sobre a nossa formação profissional. Vou fazer um questionamento aqui com vocês, onde a gente vai considerar de 0 a 10, onde 0 vai ser algo que você considere totalmente anormal e 10 é algo que você considera totalmente normal. Por que que é interessante a gente fazer uma reflexão a respeito da nossa formação profissional? Porque muitas vezes a gente pode chegar a fazer alguns julgamentos a respeito daquilo que o paciente está trazendo. Pode ser que você não exponha para ele diretamente, mas vai ter os seus julgamentos ali, e isso pode interferir um pouco no processo terapêutico. Né? Então, quando esse paciente ele vai trazer as demandas dele, já é possível da gente encontrar aí alguns mitos e algumas crenças que vão
realmente fazer sentido para ele, mas que é interessante a gente trabalhar no processo terapêutico, mas também vai de acordo com algumas crenças, com alguns mitos que nós podemos estar acreditando, que às vezes é interessante a gente verificar aí o quanto que isso está forte, o quanto que isso está bem frequente, né? O quanto que isso pode ser prejudicial no processo. E aí, quando a gente consegue identificar e fazer essas reflexões, é interessante a gente ver que, nossa, como que eu me portaria num atendimento, no acolhimento de uma queixa sexual e o quanto que eu estou preparado para fazer isso, ou realmente não é algo para mim, não gostaria de fazer um acolhimento de uma queixa sexual, e tudo bem, né? A gente só faz esse acolhimento inicial e encaminha para uma outra pessoa. Né? Então, eu vou lendo aqui algumas afirmativas e vocês vão pontuando de 0 a 10, entre totalmente anormal e totalmente normal. Então, como seria para você um homem de 60 anos se relacionando com uma mulher de 25 anos, né? Totalmente anormal, totalmente normal. De 0 a 10, o quanto que você avalia. Um homem de 50 anos se relacionando com uma menina de 14 anos. De 0 a 10, como que você avalia como anormal e normal? Uma mulher de 60 anos se relacionando com um homem de 25 anos. A mesma coisa, entre 0 a 10, onde 0 é totalmente anormal e 10 totalmente normal. Uma mulher muito atraente, casada com um homem muito pouco atraente. Uma mulher obesa, casada com um homem muito atraente. Duas mulheres fazendo sexo. Duas mulheres fazendo sexo com um homem. A mesma coisa, 0 a 10, onde 0 é totalmente anormal e 10 você considera algo totalmente normal. Dois homens fazendo sexo. Dois homens apaixonados um pelo outro. Um relacionamento afetivo entre duas mulheres e um homem. Segue a mesma coisa, entre 0 a 10, onde 0 é totalmente normal e 10 você considera totalmente normal. Um relacionamento afetivo entre dois homens e uma mulher. Uma criança de 8 anos nascida biologicamente XX, que se entende como um menino. Uma pessoa adulta nascida biologicamente XY, que se entende como mulher e se submete a procedimentos estéticos e cirúrgicos para alcançar uma aparência mais feminina. Um fazendeiro que eventualmente faz sexo com uma cabra de sua fazenda. A mesma coisa, entre 0, totalmente anormal, a 10, totalmente normal. Um homem que se excita e se masturba assistindo a vídeos de crianças nuas. Um homem que nunca quer fazer sexo. Uma mulher que nunca quer fazer sexo. Uma mulher que se masturba diariamente assistindo a pornografia. A mesma coisa, entre 0 a 10, onde 0 é totalmente anormal e 10 é totalmente normal. Enquanto a gente pensa nessas reflexões a respeito da nossa formação profissional, é interessante a gente verificar o quanto que a gente se entende com essas questões, né? O quanto que a gente percebe que pode ser um abuso, o quanto que a gente percebe que pode ser uma violência sexual, o quanto que a gente percebe que pode ser um transtorno parafílico ou uma parafilia, o quanto que a gente identifica que nós reconhecemos essas diferenças em relação às questões da sexualidade, em relação à identificação e à expressão de gênero, em relação às orientações sexuais, né? Então é interessante a gente ter esse conhecimento, até para que a gente possa reconhecer que, olha, isso daqui para mim pode ser até anormal, mas no contexto, né, num contexto clínico, a gente vai perceber que existem aí diversas situações que envolvem a sexualidade dessas pessoas, e a gente também vai verificar
que às vezes vão existir pessoas que vão chegar no seu consultório com um transtorno aparente, onde esse transtorno vai colocar a vida de outras pessoas em risco, e a gente vai ter que fazer, aí é necessário fazer um bom acolhimento, mas também um encaminhamento sobre os possíveis vieses aí de tratamento dessas pessoas, né, desses seus pacientes. E se a gente pensar até no código de ética do profissional psicólogo, né, de nós profissionais, existem alguns artigos, existem algumas resoluções que elas fomentam o nosso trabalho junto ao paciente. Pronto. Né? Então, um dos artigos, né, que seria o segundo artigo no parágrafo B, que fala sobre que nós somos proibidos de induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou de qualquer outro tipo de preconceito quando o exercício das suas profissões, das suas funções profissionais. Então, quando esse paciente ele chega até você e comenta que ele gosta de fazer sexo com duas mulheres ou que ele gosta de fazer sexo com homens, a gente vai ter que entender que o que esse paciente está querendo trazer para a gente e, ok, é algo normal dele, e a gente vai fazer um acolhimento e a gente vai compreender se tem um sofrimento e qual que seria o sofrimento, e o sofrimento pode ser que ele não se sente bem fazendo sexo com homens. Por quê? Porque ele sente que ele está sofrendo preconceito, que ele está sofrendo homofobia, que ele está sofrendo algum julgamento na família ou no trabalho. Então, qual seria o problema? Seria a escolha, né, a sua orientação profissional, a sua orientação sexual, ou seria os preconceitos, seria a homofobia que ele vem sofrendo no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, né? Se você tem algo muito arraigado, uma crença, algo religioso, cultural, que te proíbe ou que te realmente que te prende a pensar numa orientação sexual diferente da sua, né? Algo rígido, ou que a gente chama de heteronormativo, possivelmente você vai ter uma dificuldade de fazer um encaminhamento se você não conseguir fazer essa diferença entre um campo ético profissional e um campo pessoal com suas idealizações, com seus preceitos culturais e religiosos e por aí afim. Né? Então é interessante a gente pensar sempre que vai ter uma resolução ali que vai estar protegendo esse paciente e que é interessante a gente estudar, então, a respeito do nosso código de ética, para que a gente não, realmente, que a gente não prejudique ou que a gente, né, que realmente você vai inferir aí o código de ética e vai deixar esse paciente mais mal do que quando ele chegou no contexto clínico. E aí uma questão que a gente vai se questionar agora, né, um ponto para a gente se questionar agora é a respeito de como que nós vamos iniciar o tema da sexualidade no consultório, né? Então, esse paciente, ele chegou com uma queixa de ansiedade, esse paciente, ele chegou com uma queixa de depressão, esse paciente chegou com problemas de relacionamento, com alguma questão no trabalho, enfim, existem aí inúmeros motivos pelos quais os pacientes, eles vão te procurar. Mas, mesmo que ele chegue com outras queixas, isso não significa que a gente vai ignorar todo o seu histórico, né? Então, eu não vou olhar para a queixa sexual, não vou olhar para a sexualidade, para a saúde sexual do meu paciente, né? Então, se eu chego falando da minha ansiedade, eu não vou questionar a respeito da possibilidade de uma queixa sexual, né? Se eu chego com uma queixa de uma possível depressão, de que eu venho me sentindo muito triste, ou que eu procrastino para tudo, eu não vou questionar esse paciente a respeito da sua sexualidade, da sua saúde sexual. O que que isso impediria? Né? Então, não me sinto preparado para fazer esses questionamentos, não me sinto à vontade para fazer esses questionamentos, não me sinto confortável. Ok, mas o que que te impediria e qual seria a melhor forma de fazer esses questionamentos a respeito da sexualidade? Como que eu vou trazer essas questões para o consultório, para o seu momento ali de avaliação do paciente? Então, o primeiro ponto é a gente entender os pilares da sexualidade, né? Como que a gente vai olhar para a sexualidade desse indivíduo?
Então, nós temos o que antes era chamado de sexo biológico e que hoje nós podemos compreender como sexo designado. O sexo designado seria aquilo que a gente, ao nascer, as pessoas nos designam, né? Ai, agora eu travei. Né? O que as pessoas vão olhar para a gente e vão falar assim: olha, é um homem, é uma mulher, é um menino, é uma menina, é um macho, é uma fêmea. Então, tem cromossomos XX, cromossomos XY, tem a presença de um pênis, tem a presença de uma vagina. O que que essa criança tem aqui quando ela nasceu? Né? Então, o sexo designado está relacionado ao feminino e masculino. Quando a gente pensa numa identidade de gênero, é aquilo com que a gente se identifica. Então, eu posso nascer uma menina, mas eu posso me identificar como do sexo masculino, né? Eu posso me identificar como um menino, eu posso me identificar com algo que vai transcender a minha sexualidade. Então, quando a gente pensa naqueles termos de cisgênero, é porque eu me identifico com o meu gênero designado. Então, eu sou menina, nasci com o sexo feminino e me identifico como uma pessoa do sexo feminino. Então, eu sou cisgênero. Mas eu poderia ter nascido menina, né, do sexo feminino e transcender a minha sexualidade, meu gênero, me identificar como um menino, e aí essa questão de transcender seria transgênero, que a gente identifica entre cis, igual ao sexo designado, e trans, porque transcende ao meu sexo designado, transgênero. É claro que esse daqui vai ser um debate, eu vou tentar trazer de um modo mais superficial, porque se a gente pensar nos pilares da sexualidade, a gente teria só uma aula para questionar todos os aspectos a respeito dos nossos pilares, de todos esses conceitos. Porque a identidade de gênero seria interessante também a gente identificar aqui e saber selecionar o que, que seria transexual, travesti, e todas as outras questões que remetem à identidade de gênero, todos os seus conceitos. E quando a gente pensa, então, em expressões de gênero ou papel sexual, o que, que seria uma expressão de gênero? O que, que seria esse papel sexual? A gente pode encontrar, às vezes, das mesmas, dessas duas formas. Expressão de gênero, a forma com que eu me expresso, ou papel sexual, a forma com que eu me expresso sexualmente. E aí, aqui a gente vai conseguir identificar que é algo muito amplo. Por quê? Porque se a gente pensar assim que cabelo comprido é uma expressão de gênero do sexo feminino ou do sexo masculino? Ser romântico é uma característica, uma expressão de gênero do sexo feminino ou do sexo masculino? Gostar de pintar as unhas, gostar de passar maquiagem, né? Usar relógio é do sexo feminino ou do sexo masculino? Né? Então, quando a gente pensa na expressão de gênero, é algo muito mais amplo, porque a gente não pode limitar algumas questões, a gente não pode limitar aqui chorar, pintar unha, cabelo comprido, rosa, enfim, todas aí as outras questões relacionadas à expressão de gênero do sexo feminino. E azul, carro, velocidade, agressividade, não sei, robustez, que é uma palavra que veio agora na minha cabeça aqui, todas essas questões, uma expressão de gênero do sexo masculino, ou um papel sexual do tipo masculino. Então, sexo anal, do sexo feminino, sexo anal não é uma expressão, não é um papel sexual, não é uma prática sexual do tipo do gênero masculino. Então, quando esse paciente chega no seu consultório e ele é do sexo designado feminino, ele se identifica com o sexo masculino, ele se identifica como homem, e a forma dele se expressar, olha, eu gosto de cabelo curtinho, eu não choro, eu não acredito que chorar não é para mim. Então a gente vai observar todas as questões relacionadas à expressão de gênero desse indivíduo, quais são as formas que ele gosta de se expressar, como que ele se expressa no seu dia a dia em relação à sua sexualidade. Né? E perceber que alguns conceitos são nossos,
Principalmente quando a gente pensa assim que, fulano é meio afeminado. Por que esse fulano seria meio afeminado? Ela é um Joãozinho, né? Maria João. Por quê? Né? O que que tem nessa pessoa que a gente qualifica ela ou que a gente identifica nela uma característica de ser Joãozinho, né? O que que a gente identifica nessa pessoa que é afeminado? Porque tem um cabelo comprido. Opa, pera, mas será que cabelo comprido não é algo que a pessoa escolhe, o indivíduo escolhe, independente da sua expressão, né, da sua identidade de gênero ou do seu sexo designado? Porque o jeito dele andar é um jeito mais afeminado, porque a voz é uma voz mais afeminada. Então, todas essas questões estão relacionadas à expressão de gênero e estão relacionadas a uns conceitos que são nossos, né? A nossa forma de ver algumas coisas que não significa que está certo, né? Que muitas vezes são preconceitos, são ideias que a gente foi trazendo aí de todo esse histórico heteronormativo que tem na sociedade. E quando a gente pensa, então, na orientação sexual, que é algo muito amplo, né, orientação sexual, nessa questão, né, em relação à nossa orientação quanto aos aspectos sexuais e afetivos. Então, por quem que eu sinto atração? Por quem que eu tenho vontade de fazer sexo? Por quem que eu gostaria de me relacionar? Né? Então, a orientação sexual tem uma gama aí de orientações. E às vezes é interessante a gente identificar quais são essas diferenças, ou o paciente ele vai trazendo para a gente durante os nossos atendimentos. Então, uma pessoa bissexual, uma lésbica, uma lésbica entra no homossexual, né? Então, homossexual, heterossexual, bissexual, pansexual, demissexual, existe aí uma infinidade de orientações sexuais que, ok, às vezes no seu contexto clínico não vai ser necessário você conhecer todas essa realmente esse universo das orientações sexuais, porque são muitos, mas quando o seu paciente te traz uma queixa, quando o seu paciente te traz uma demanda, é interessante dar uma pesquisada, é interessante a gente conseguir identificar o que está acontecendo ali. Então, se esse paciente ele fala, olha, eu não gosto de fazer sexo, eu não sinto vontade de fazer sexo, a gente vai tentar entender, será que é uma pessoa assexual porque está relacionada à sexualidade, e não assexuada, que está relacionada àquela classe biológica lá da biologia. Então, o meu paciente, será que ele pode ser assexual? Ou ele tem uma crença muito arraigada a respeito da sexualidade que impede com que ele tenha experiências sexuais. Então, percebe como é interessante a gente compreender todos esses pilares da sexualidade, porque às vezes isso vai estar ali interferindo no processo terapêutico. E as práticas sexuais estão relacionadas, então, às atividades sexuais, né? Um sexo oral, anal, né? Uma posição de quatro apoios, uma homenagem, um sexo grupal, enfim, todas essas questões que estão aí por trás das práticas sexuais. Eu gosto de utilizar um vibrador, eu gosto de utilizar um sex toy, eu gosto de uma prática sexual mais arriscada, eu gosto de ver outras pessoas fazendo sexo, que daí a gente pensa então no voyeurismo. Mas vamos buscar compreender quais são essas práticas sexuais e como que elas interferem nesse relacionamento. E aí a gente entrando agora um pouquinho sobre o histórico de saúde clínica ou física desse paciente, né? Nós já entendemos que esse paciente vai chegar no nosso contexto clínico, e é interessante que a gente possa observar que vai ser feita todas essas sessões de avaliação, vai ser feito as anamneses, nós vamos ter ali o nosso prontuário de atendimento, e como que nós vamos colocar essas questões, né, levantar todos esses históricos com esse paciente. Será que eu preciso fazer algo muito rígido? Será que eu posso fazer algo mais dinâmico? Né? Então, se eu pego uma anamnese, eu não vou ficar ali com o meu paciente, com a minha prancheta, com a minha anamnese, perguntando assim,
qual que é o seu nome completo, qual que é o seu CPF, o seu RG, qual a medicação que você usa, qual o horário que você toma essa medicação, quantos miligramas ela tem, quem que foi o profissional que te passou essa medicação. Você faz acompanhamento com esse profissional quando você foi hospitalizado, por qual motivo você se hospitalizou, né, ou foi necessário ser hospitalizado. Então, você tem lá a sua anamnese, sim, mas você não vai fazer esse questionamento como se a pessoa tivesse numa entrevista de emprego, né? Como se essa pessoa tivesse que fazer realmente uma entrevista ali com você. Então, você vai ter a sua ficha de anamnese como um roteiro, né? Então, eu tenho aqui esse slide, e esse slide está como um roteiro. Não significa que eu vou lendo ele. Então, eu vou ficar aqui. Histórico de saúde clínica e física, histórico sexual, histórico de relacionamentos, levantando a queixa sexual. Vocês entenderam? Levantando a queixa. A gente não vai estar aqui lendo, né? Por quê? Porque pode ser que durante o processo, durante a nossa fala, durante a sessão, você já conseguiu fazer um questionamento que está dentro do histórico dessa pessoa, ou esse paciente já te trouxe uma resposta que vai estar lá no histórico desse indivíduo. E aí, quando a gente faz isso, quando a gente consegue entender, então ele disse que ele foi hospitalizado por conta disso, disso, disso. Ok, isso aqui, essa informação eu já tenho, não preciso te perguntar, né? E aí, o histórico de saúde clínica física, eu consegui, assim, eu pensei melhor em relação a gente separar clínica física, porque seria mais voltado para alguns aspectos físicos ou fisiológicos do paciente. Porque é interessante a gente, às vezes, fazer algumas questões mais focadas. Vamos lá. Eu fiz aqui, deixei algumas questõezinhas, né, algumas perguntas, porque às vezes é interessante a gente, não que você vai imprimir tudo isso e vai levar lá no seu atendimento, mas você vai ter alguns direcionamentos nas suas entrevistas, nas suas avaliações. Então, a gente vai perguntar para esse paciente se ele possui alguma doença física que foi diagnosticada ou não, algum transtorno psiquiátrico que foi identificado, né, por um profissional, não foi assim, então eu li lá no Google e eu tenho transtorno bipolar, porque o transtorno bipolar é assim, 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 e eu me identifiquei com todos esses sintomas. Não, a gente vai ver se foi identificado por algum profissional, né? Se o paciente tem, ou se na família dele tem alguém que foi diagnosticado com algum transtorno psiquiátrico. Se for uma mulher, né? Se for uma pessoa que possui um útero, a gente vai questionar se já teve alguma gravidez, quantas foram, se teve algum, né? Como que foi o parto, quantos, né? Se foi normal, se foi cesárea, se precisou ser induzido, né? Se teve algum problema durante esse parto, se passou por algum aborto, quantos abortos, como que lidou com esse aborto, né? Se faz uso de algum método contraceptivo, quais, se em algum momento já fez uso de outros métodos contraceptivos, como que foi dado essa introdução dos métodos contraceptivos, então como que essa pessoa chegou à conclusão de que ela poderia tomar Estesa. Ah, eu fui no ginecologista e ele me passou. Não, eu fui na farmácia, perguntei para o farmacêutico e ele me recomendou. Ah, minha amiga diz que usa tal e que é muito bom, e aí eu comecei a usar porque ela usa. Então, a gente vai tentar verificar como que isso aconteceu. Se utiliza alguma medicação sendo controlada ou não, quais são essas medicações, né? Qual o motivo, qual que foi o médico que indicou, quando que essa pessoa começou a fazer o uso, se faz acompanhamento com algum profissional de saúde, né? Um nutricionista, né? Por qual motivo, se é um fisioterapeuta, por qual motivo, se é algum outro tipo de médico, por qual motivo, qual foi a última vez que foi ao ginecologista ou ao urologista, né? Se fez algum procedimento cirúrgico, por quê? Porque pode ser que essa pessoa tenha feito laqueadura ou vasectomia, porque pode ser que essa pessoa tenha passado por algum parto que aí deixou ela com alguma questão ali traumática, né? Então teve um trauma em relação a uma gravidez, uma gestação, um parto.
Se usa alguma medicação, seja psiquiátrica ou não, que cause alguns sintomas, né, tem alguns efeitos colaterais que interfiram na saúde sexual dessa pessoa, se faz algum uso de contraceptivos ou não e como que isso vai impactar no seu relacionamento, se possui algum transtorno psiquiátrico, como que isso vai impactar na saúde sexual, se possui alguma doença física, como que isso vai impactar na saúde sexual. Em relação ao histórico sexual, se formos fazer alguns questionamentos, será de uma forma um pouco, pode ser direto ou não, né? Então, eu tô lá no meu atendimento, pleníssima, levantando todo o histórico clínico daquele paciente, e aí a gente fala, aham, ok. Em relação à sua saúde sexual, ao seu histórico sexual, né? Que foi o início da sua vida sexual? Ah, eu nunca iniciei. Porque quando a gente pergunta aqui, né, nesse primeiro ponto, você iniciou sua vida sexual? Uma outra forma de você fazer essa pergunta é: quantos anos você perdeu a sua virgindade? E aí, virgindade, a gente entra num contexto em que não é muito bacana, né? Se a gente pode pensar que existem outras formas de fazer essa pergunta, vamos fazer de outras formas. Por quê? Porque pode ser que essa pessoa tenha passado por um abuso, pode ser que essa pessoa tenha passado por um estupro, pode ser que essa pessoa tenha passado por situações que foram extremamente desconfortáveis. Então, quando a gente pergunta quando você iniciou a sua vida sexual, você não está sendo tão ofensivo, né? Você não está trazendo à tona alguns possíveis trauma. Então, a gente vai questionar como que foi o início da vida sexual desse paciente. Se recebeu educação sexual, se recebeu educação para sexualidade, quem foi essa pessoa, como que ele conseguiu obter informações. Então, nunca teve informação em relação à sexualidade? Ok. Então, como que você ficou sabendo? Né? Como que você pesquisava? Era revista? Era vídeos? Era o amigo, o vizinho? Quem que te dava, né? Quem que te passava essas informações em relação à sexualidade? Qual foi a sua experiência sexual mais positiva? Você pode me relatar? Ok. Qual foi a sua experiência sexual mais negativa? Você pode me relatar? Você pratica a autoestimulação, que seria masturbação, né? Eu vou voltar nesse questionamento da autoestimulação pelo mesmo motivo aqui de quando você iniciou a sua vida sexual. Por quê? Se eu chego e falo, você já se masturbou? Ou você se masturba? A pessoa pode ficar um pouquinho assustada. Então, se você questiona, olha, você pratica a autoestimulação, seria uma forma mais delicada da gente fazer esse questionamento. Como você se vê sexualmente? E aqui a gente vai lembrar um pouco daquela tríade cognitiva lá da terapia cognitivo-comportamental, né? Da forma com que você se vê, a forma com que você vê o mundo e os outros, a forma com que você vê o futuro. Então, como que você se vê sexualmente? Como você vê os outros lidando com a sexualidade? Como você acredita que é o modelo ideal de sexualidade? Algumas perguntas dessas aqui não vai ser necessário você fazer caso o paciente não tenha apresentado nenhuma queixa sexual, caso você não tenha notado nenhum indício de uma queixa sexual, né? Então, quando que você iniciou a sua vida sexual? Como que foi isso? Né? Como que você se sentiu? Se recebeu educação sexual ou não? Ok. Tem algum questionamento, tem alguma dúvida em relação à sexualidade? Como que você se vê? Não, para mim tá tudo certo e tal. Ok. A pessoa diz que para ela tá tudo certo, que ela não tem nenhum problema em relação à sua sexualidade. O assunto finaliza aqui. Mas o que que acontece quando a gente coloca esse questionamento? Quando a gente inicia um questionamento sobre a sexualidade do paciente, ele vai perceber que, olha, meu psicólogo está perguntando sobre a minha vida sexual, ou meu fisioterapeuta, o meu nutricionista está perguntando sobre a minha vida sexual. Isso significa que eu posso sim me sentir à vontade para falar com ele quando eu tiver alguma dúvida, porque ele vai se mostrar apto a me acolher, a me ouvir, né? Então é por isso
que é interessante a gente fazer esses questionamentos. E eu falo de um nutricionista porque às vezes a gente pode pensar numa pessoa que tem uma candidíase de repetição, né, uma inflamação, não sei, algo relacionado à alimentação, e a gente sabe que às vezes a candidíase sim está relacionada à alimentação. Pode ser que você seja um fisioterapeuta e a pessoa vai fazer pilates, e aí você questiona em relação à sexualidade, à saúde sexual. É claro que a gente não. E aí, você iniciou a sua vida sexual ou não? Você sente alguma dor durante a relação sexual, algum desconforto? Você acredita que a sua mobilidade ela traz algum prejuízo durante a sua relação sexual? Ok. A gente deixa esse questionamento no ar. Por quê? Porque esse paciente vai pensar que, olha, ele deu abertura. Se eu tiver alguma queixa, eu posso trazer para ele. Porque na fisioterapia a gente trabalha a musculatura pélvica e existe um fisioterapeuta pélvico e que está relacionado à saúde sexual. Por quê? Porque nós temos as disparonias, nós temos as dores genitopélvicas, que em muitos casos é necessário um acompanhamento com o fisioterapeuta pélvico. Histórico de relacionamentos. Assim como nós questionamos um histórico físico, nós questionamos um histórico sexual, também vamos questionar um histórico de relacionamentos, porque algumas disfunções sexuais, alguns transtornos parafílicos ou transtornos sexuais estão relacionados aos nossos relacionamentos. Então, qual que é o status de relacionamento desse paciente? Quanto tempo de relacionamento ele teve? Qual que foi o intervalo e a duração? Geralmente eu passo uma linha, né? Faço uma linha no meu papel e vou colocando de números. Então, o seu primeiro relacionamento foi com tantos anos. Ah, ok. Quanto tempo durou? Como que foi esse relacionamento? Ok. E aí você ficou solteiro e depois você se relacionou de novo? Quanto tempo você ficou solteiro? Como que foi se relacionar nesse tempo em que você estava solteiro? Ah, e você conheceu fulana. Como que foi esse relacionamento com fulana? A gente faz todo esse histórico até chegar no relacionamento atual. Porque em algum momento pode ser que essa pessoa tenha ficado solteira e tenha surgido um questionamento de que, quando eu fiquei solteiro nesse período, eu saí ficando com várias. Eu estava me sentindo muito sujo, porque eu fiquei com muitas pessoas. Então é interessante a gente questionar sobre o intervalo, duração e como que foi. No relacionamento atual ou nos relacionamentos passados, possuíram alguns conflitos? Quais conflitos foram esses? Como que é o método de prevenção ou contracepção que esse casal adotou? Como que eles decidiram? Como que eles chegaram a essa decisão? Foi algo que não, ninguém chegou à conclusão, a gente simplesmente utilizava um preservativo, mas daí a gente parou de ficar e decidiu não utilizar mais. Como que foi dada essa escolha? Né? Possui algum fetiche, algum desejo que esse casal gostaria de realizar, né? Ou que esse paciente gostaria de realizar? Como que foi feita como que foi falado sobre isso? Em algum momento você apresentou para sua parceira que você tem esse fetiche? Ok, tem alguma dificuldade em falar sobre isso? O que que você imagina que poderia acontecer caso você apresentasse essa opção? Você compartilha eles com sua parceria? Como seria para você caso fosse necessário compartilhar, ou caso você desejasse partilhar a respeito dos seus fetiches? Qual que é a média de duração, né? Ou qual que é a média de relações que vocês têm por semana, por mês? Como que é isso para você? Você se sente confortável ou você gostaria de mais, de menos? Como que você percebe a receptividade da sua parceria? Né? Então, esses aspectos, eles vão ser discutidos ali no seu relacionamento e a gente vai trazer também para o contexto clínico. E aqui, caso você tenha interesse em aprofundar mais um pouco na queixa sexual desse paciente, nós vamos então questionar a respeito de alguns aspectos, como cronologia. Então, quando surgiu essa queixa sexual? Se a gente pensar numa queixa sexual de dor, se a gente pensar numa queixa sexual de transtorno erétil, se a gente pensar numa queixa sexual de ejaculação precoce, quando que surgiu? Foi primário, ou seja, desde a sua primeira relação sexual, essa queixa estava presente? Ou é secundário?
você passou por um período muito tranquilo, muito normal da sua vivência sexual, e a partir de um determinado momento você percebeu que começou a ter dificuldades em ter ereção, ou a partir de um determinado momento você percebeu que começou a apresentar dores durante a relação sexual. Em quais situações ela ocorre? É situacional, ou seja, acontece em determinadas situações, com determinados parceiros, em determinados dias. Então, pode ser que eu tenha uma dor genitopélvica que surge uma semana depois que eu menstruo e depois passa. Então, toda vez que eu menstruo, eu sei que eu vou sentir dor na minha primeira relação sexual, mas depois eu não vou sentir mais. Ou pode ser que eu tenha dificuldades de ter ereção toda vez que eu bebo, mas depois volto ao normal. Ou toda vez que eu estou nervoso, toda vez que eu tenho que sair com alguém diferente, com alguém novo, e aí a gente enquadraria como uma circunstância situacional ou generalizada, quando é independente da circunstância. Todas as situações isso acontece, independente da parceria, independente se eu estou sob efeito de álcool ou não, se eu estou tranquilo ou não, se eu estou ansioso, acontece em diversas situações. Qual que é a etiologia? Qual que foi o surgimento? Tem uma etiologia orgânica fisiológica, né? Então está relacionada a alguma questão orgânica, alguma questão fisiológica desse paciente, físico, né? Então, depois do parto, aconteceu algo que começou a trazer esse desconforto. Depois que eu fiz a minha vasectomia, comecei a ter dificuldades em ter ereção, ou depois que eu fiz a minha vasectomia, eu comecei a apresentar uma ejaculação precoce, né? Então a gente vai verificar qual que é a etiologia do surgimento dessa queixa sexual. Ou se é algo psicológico, né? Então não percebo nada orgânico, não percebo nada fisiológico, mas psicológico eu percebo que tem sim uma demanda de uma queixa sexual. Ou pode ser misto, né? Então, aqui nesse caso, é interessante a gente fazer uma verificação junto com o ginecologista ou urologista, ou até mesmo verificar taxas hormonais desse paciente, para ver se tem alguma questão ali que está trazendo, que está agregando, né, que está somando na sua queixa sexual. Se não tiver nada, se o hormônio está tranquilo, se fisiológico está tranquilo, foi no ginecologista, foi no urologista, está tudo bem, então a gente vai pensar em algo somente psicológico ou não, algo misto, né? Então eu posso ter feito uma vasectomia, posso ter voltado no médico, no urologista, e tá tudo normal, não tem nenhum aspecto fisiológico, mas tem um aspecto psicológico, porque eu acredito que depois que eu fiz a vasectomia, eu não presto mais, eu não sou mais homem. E aí, então, de algo físico, de uma cirurgia, eu comecei a acreditar numa crença de que não tem muita relação, a não ser que a não ter feito a vasectomia possibilita com que eu tenha filhos e que eu reproduza. Feito a vasectomia, feito a cirurgia, faz com que eu não reproduza mais, com que eu não tenha mais filho. Mas em nada tem a ver com a minha funcionalidade de ereção, de ejaculação. Isso segue normal, né? Claro que a ejaculação às vezes tem uma diferençazinha. Em relação ao grau de sofrimento, não tem nenhum sofrimento, né? Não traz nenhum sofrimento para mim, mas tem um sofrimento para minha parceria, né? Ou é um sofrimento leve, moderado, severo. Então, tem alguns pacientes que trazem um sofrimento severo ao ponto de pensar em terminar o relacionamento e não se relacionar com mais ninguém, porque não aguenta mais ver a parceria passando por essa situação. Né? Então, em relação à queixa sexual, ainda nós vamos olhar o contexto, se é algo que aconteceu no passado e que traz um desconforto, mas que no presente isso não acontece mais, ou é algo que tem acontecido no presente, mas que no passado não estava, não acontecia, né? Ou diz respeito à parceria. Então, a gente vai identificar como que está o relacionamento dessa pessoa, porque se o relacionamento não estiver bacana, pode sim apresentar aí uma baixa do desejo sexual, né? Um desejo sexual hipoativo. Dependendo do modo de relacionamento, dos conflitos existentes, pode começar a surgir uma candidíase de repetição.
dependendo da nossa parceria, pode estar acontecendo uma estimulação inadequada. Então, essa pessoa não tem o mínimo de noção de onde fica a clitóris, de onde é isso, de onde é aquilo. Então, não é, a estimulação é péssima, não tem como eu me sentir confortável durante essa relação sexual, e aí isso me causa dor, ou isso me deixa com baixo desejo sexual. E aí vai acarretar em todos esses problemas que a gente viu até então, tá? Então, agora, para a gente fazer um fechamento de tudo isso que a gente discutiu aqui, é interessante conseguirmos observar as dúvidas desses pacientes. Pode ser que você não faça um questionamento tão aguçado como este, né? Um questionamento tão grande. Pode ser que você só questione como que foi o início da vida sexual, se teve educação sexual ou não, e se essa pessoa tem alguma dificuldade em relação à sua saúde sexual, em relação a alguma queixa sexual. Você tem alguma dúvida que gostaria de trazer para a sessão? Você tem algum medo, algum mito em relação às suas crenças, né, em relação à sua sexualidade? Até para que nós possamos fazer alguns encaminhamentos. Então, você vai fazer encaminhamento para um psiquiatra, você vai fazer encaminhamento para um nutricionista, você pode fazer um encaminhamento para um fisioterapeuta pélvico, para um ginecologista, um urologista. Então, o psicólogo, quando percebe uma demanda sexual, vai ser necessário observar e ter aí em mente toda uma rede de apoio na construção e no tratamento desse paciente, né, na construção desse caso clínico e no tratamento desse paciente. Bem, o que eu gostaria de passar para vocês era isso. Deixo aqui então o meu Instagram, minhas redes sociais e o meu e-mail, caso você deseje entrar em contato. Né? Esse foi um primeiro encontro, assim, do nosso grupo de estudos em terapia sexual ou na abordagem da queixa sexual no contexto clínico. É claro que vão existir vários outros questionamentos em relação à sexualidade, e eu te convido, então, para participar dos encontros a respeito da sexualidade, da desmistificação da sexualidade, principalmente porque não tem como a gente olhar para o ser humano, não tem como a gente olhar para o nosso paciente, excluindo toda a sua função, todo o seu funcionamento sexual. O que vocês viram aqui foi um breve aconchego, né, um breve acolhimento sobre a sexualidade no consultório, mas é claro que cada um dessas vertentes que nós vimos é preciso um aprofundamento, é preciso um estudo mais aprofundado sobre o que seriam os pilares, como que seria feito esse acolhimento da queixa, como que seria feito o acolhimento desse paciente, como que a gente faz quando é um transtorno de disfunção sexual, como que a gente faz quando é um transtorno parafílico, como que a gente faz quando é algo relacionado à compulsão sexual. Então, é interessante a gente ter em mente que, independente da queixa inicial daquele paciente, nós vamos sim fazer o acolhimento da sua saúde sexual. Bem, obrigada pela sua participação e até breve.